O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma profunda ação de graças a Deus. E isso nós podemos observar, primeiro, em toda a liturgia, porque é sempre uma Eucaristia, é uma ação de graças a Deus. Mas de uma maneira particular, nós podemos observar na primeira leitura e no Evangelho. Nessas duas leituras, nós podemos ver essa ação de graças, esse louvor, este agradecimento. Na primeira leitura, retirada do primeiro livro de Samuel, nós vemos Ana que leva o seu filho Samuel para ofertá-lo no templo. Ana, vocês podem pegar desde o início do capítulo 1, ela era estéril. Eucana, o seu esposo, tinha uma outra esposa na época em que o marido podia ter várias esposas. Eucana tinha uma outra esposa que lhe dava filhos, e esta outra esposa humilhava Ana, que era estéril. E diz então que Ana, depois de tanto tempo suplicando a Deus, pedindo a Deus a graça de ter um filho homem, ela vai, dentre essas muitas idas, ela em lágrimas suplicava a Deus a graça de ter um filho homem, e diz que o profeta Eli a viu rezando e soluçando, achou até que ela estava bêbada. Disse: mulher, tão cedo e você já aí, com a cara cheia. E diz que ela, humilde, recebeu mais aquela humilhação, né? Humilhação sobre humilhação, mas ela, temente a Deus, fez tudo aquilo concorrer para um bem maior. Ela se humilha e diz: meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou sofrendo. Eu não estou bêbada, eu estou humilhada e me humilhando diante de Deus. E o profeta diz que ela vai engravidar. E ela tinha prometido já que se ela tivesse um filho, ela o consagraria a Deus. Então é a leitura de hoje. Ela volta ao templo, diz aqui: naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, por volta dos seus 3 anos, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, ainda era uma criança. E depois de sacrificarem o novilho,
apresentaram o menino a Eli, o profeta. E Ana disse: ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou aquela mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, para que só a Ele, só ao Senhor, Ele sirva. Isto é, aquela criança pela qual ela tanto suplicou, ela agora o oferece a Deus, porque ela está consciente de que de Deus ela recebeu. Então é justo que nós ofereçamos a Deus aquilo que de Deus recebemos. É justo que nós sejamos agradecidos, que nós rendamos ação de graças. Não apenas é justo, é nosso dever e nossa salvação. Não é assim que a gente responde na missa? Demos graças ao Senhor, é o nosso dever e a nossa salvação, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Isso é um dever de justiça. Este agradecimento de Ana e o agradecimento da Virgem Maria, né, cantando no Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Então ela está agradecida, porque ela reconhece, Ana e Maria reconhecem a bondade e a misericórdia do Senhor. Nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje: o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. A Virgem Maria reconhece a misericórdia do Senhor, que olhou para a sua pequenez e fez nela grandes coisas. Fez nela e por ela grandes coisas. E por isso ela canta, né? Ela louva, ela bendiz, ela agradece ao Senhor. Pois bem, a ação de graças não é apenas um ímpeto do nosso espírito religioso, é um impulso, é uma necessidade do nosso espírito religioso, mas é também uma expressão, quer dizer, não é apenas um ímpeto do nosso espírito religioso, da nossa adoração a Deus, mas também o nosso reconhecimento de que é nosso dever. É um dever de justiça. Deus merece ser louvado. Eu preciso agradecer a Deus, porque de Deus, o que é que eu tenho que dele não tenha recebido? Dele eu recebi o ser, a minha existência, e dele eu recebi todas as coisas. Por isso, por tudo, dai graças, vai dizer São Paulo. Não é assim que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: por tudo dai graças. Isto é, nós precisamos, movido pelo Espírito de fé, né? Nós temos fé, nós sabemos que de Deus tudo recebemos, inclusive a existência. Então nós precisamos agradecer a Deus. São Paulo também, na carta aos Filipenses, ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 6: não vos inquieteis com nada, mas em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas necessidades em oração e súplicas, acompanhados sempre de ação de graças. Então, não se inquiete, não se perturbe, apresente a Deus as vossas necessidades em oração e súplica, mas sempre acompanhado de ação de graças, porque Deus é bom. Então, meus irmãos, neste dia 22, em que nós nos aproximamos do Natal de Nosso Senhor, nós somos chamados a render graças a Deus, a agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus
por aquilo que Ele permite na nossa vida, mas agradecer a Deus primeiramente pelo grande presente que Ele nos dará, a si mesmo. Um presente nos será dado, o Filho de Deus. Ele vai assumir o que é nosso, para que nós possamos assumir o que é dele. Ele vai assumir a nossa humanidade, para que nós possamos assumir a sua divindade. Ele se fará um de nós, para que Ele seja a ponte entre o céu e a terra. Agora, um Deus que se faz homem, permite-nos, subindo pela sua humanidade divinizada, chegar a Deus, para que nós possamos também ser divinizados. Então precisamos pedir a Deus que Ele conceda a cada um de nós esse espírito de fé, para que nós nos alegremos, para que nós sejamos gratos, para que nós, na noite de Natal, quando contemplarmos o menino Jesus, um louvor e uma ação de graças brotem do nosso coração, para que nós não olhemos para aquele menino de uma maneira indiferente, banal, cotidiana, mas que nós olhemos com devoção e digamos: obrigado, Senhor, Tu vieste, Tu vieste salvar a todos nós, Tu vieste dar sentido à nossa vida, Tu vieste iluminar as nossas trevas. E aí sim, com o espírito de fé, de quem tem fé, de quem crê neste grande presente, de quem reconhece que um grande presente nos foi dado, nós poderemos também ser gratos por tantas graças que Deus concede a todos nós. A agradecer. E é isso, por exemplo, o que nós fazemos em cada Eucaristia, a salvação que nos é dada. E adorando a Deus, agradecer por Ele se nos dá a nós como alimento. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pela Eucaristia? Quantas vezes agradecemos a Deus pelo sacramento da confissão? Imagine, meus santos, misericórdia, como nós seríamos tristes se nós não fôssemos católicos. Como nós seríamos tristes se nós não tivéssemos o sacramento da confissão, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós veremos a nossa miséria, nós veremos a nossa pequenez, nós veremos a nossa fragilidade. Então, como nós viveríamos angustiados, acusados pelos nossos pecados, tendo o diabo jogando na nossa cara as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Mas nós somos católicos, nós podemos nos confessar, nós podemos, por misericórdia de Deus, ser purificados dos nossos pecados e entrar com toda a alegria e confiança na misericórdia de Deus, na fila para receber Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Quantas vezes o Senhor tem nos perdoado, por isso nós precisamos render graças, é nosso dever e a nossa salvação. Quantas graças Ele nos concedeu na nossa vida. Nossa, misericórdia, se eu pensar na minha vida, quantas graças me foram concedidas. Por isso, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Quantas vezes, todas as vezes, Ele esteve do meu lado, mesmo quando tempestades vieram sobre mim, e Ele me manteve de pé. Por isso, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Ele me chamou à existência. Imagine, meus santos, no ato sexual, mais de 50 milhões de espermatozoides são lançados para fecundar um óvulo.
E Deus escolheu, dentre aqueles mais de 50 milhões, Deus escolheu aquele que, fecundando o óvulo, nasceria o overlã. Nasceria cada um. Isto é, Deus escolheu aquele, dentre tantas possibilidades, Deus escolheu você. E a pergunta é: você já agradeceu a Deus pelo dom da vida? Ou você ingratamente já disse a Deus: eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. Misericórdia. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo que foi um ato de generosidade, de amor, de bondade, de eleição, você usa contra Deus para ofender a Deus. Não, agradeçamos a Deus. E agradeçamos a Deus quando a cruz pesar, porque ali o nosso agradecimento será mais verdadeiro. Agradeçamos a Deus quando o sofrimento bater a porta da nossa existência. E você, porque tem fé, você é capaz de agradecer a Deus, porque você sabe que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura que eu só alcançarei porque fui chamado à existência. Se eu não tivesse sido chamado à existência, a glória futura, o céu, eu não desfrutaria. Mas o Senhor me chamou à existência, o Senhor me deu fé, o Senhor me chamou para participar da sua igreja fundada aqui na terra, para que eu possa participar da glória futura do céu. Por isso, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Dizem os historiadores que Santa Clara, discípula de São Francisco, Santa Clara de Assis, quando estava morrendo, ela ali murmurou: Senhor, agradeço-te por me teres criado. Imagine esta gratidão de quem sabe que tudo que tem e que é de Deus recebeu. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me criaste. Meus irmãos, vamos fazer então, neste 22 de dezembro, às portas do Natal, uma grande ação de graças. Você que vai comungar, depois que você comungar, voltar para o seu banco e fazer uma grande ação de graças por ter recebido a Eucaristia, ação de graças porque Jesus virá neste Natal, porque Ele se fez homem, se fez pequeno, e nós iremos contemplar este mistério na noite santa. Agradecer a Deus por tantas graças a você concedidas, agradecer a Deus pela fé católica que lhe foi dada. Que maravilha, nós somos católicos, Deus nos concedeu a fé católica, e nós queremos guardar a fé católica completa, íntegra, imaculada, e transmitir a fé católica completa, íntegra, imaculada, não deturpando-a, não querendo ser católicos à nossa maneira, não querendo reinventar a roda, não, queremos ser católicos como sempre foram os católicos, crendo em tudo aquilo que os católicos criam, e rechaçando tudo aquilo que os católicos recusaram e rechaçaram. O que era pecado, continua sendo. O que era mal, continua sendo. Há mais de 2000 anos, aquilo que era mal, continua sendo mal. Aquilo que era indigno de um católico, de um filho de Deus, continua sendo. Mesmo que um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, seja anátema, de São Paulo. Se descer um anjo pregando algo diferente, aquele anjo não é de Deus. Aquele espírito é um espírito maligno, não é de Deus. Então, agradecer a Deus pela fé católica, agradecer a Deus por nós fazermos parte do seu corpo visível aqui na terra,
agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado em todas as nossas batalhas, ou estar nos sustentando. Talvez você esteja passando por uma doença, por uma dificuldade, por uma crise financeira, e você se sabe, mesmo que talvez não se sinta, mas você se sabe sustentado por Deus, porque você não estaria de pé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Você não estaria de pé, participando desta Santa Missa, por exemplo, ou acompanhando-a pelas redes sociais, se Deus não estivesse sustentando você. Então, obrigado, Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Que nós hoje então, meus irmãos, nos abeirando, nos aproximando do Santo Natal, tenhamos o nosso coração cheio de gratidão, para que com ação de graças nós contemplemos e adoremos o menino que vai chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.